Sinopse histórica de Grupar. Segundo episódio. O destino das populações indígenas. Os cronistas europeus registraram os nomes de vários grupos indígenas que viviam em Grupar ou nas proximidades, incluindo os já mencionados Mariocai, bem como os Tapuios e Icares. Embora os relatórios estejam incompletos, sabemos que os ingleses e irlandeses ajudaram os grupos indígenas aliados em ataques contra os seus rivais de longa data. Temos também os relatórios de grupos aliados aos holandeses, ingleses e irlandeses a serem encaminhados nas suas batalhas contra os portugueses e seus aliados. Muito provavelmente, os grupos em Grupar e nos seus arredores estiveram profundamente envolvidos nas guerras de conquistas europeias. É também provável que as doenças do Velho Mundo tenham dado vazão a uma mortalidade massiva. Juntamente com a escravidão dos povos indígenas, discutida a seguir, é duvidoso que essas catástrofes tenham deixado muitos sobreviventes dos grupos originais. Ao invés disso, houve um ciclo mortífero de populações indígenas das áreas circundantes trazidas para Grupar, quer por meio de esforços de pacificação por parte dos missionários, reassentamento via aliciamentos, quer através de ataques de indígenas escravizados pelos colonos. Inúmeros grupos sucederam-se em uma espiral de ataques, raptos, deportações, concentrações, mortes ou fugas. De fato, para a região do Baixo Amazônia, a maioria da população indígena morreu de doenças, fugiu de afluentes fora do alcance dos traficantes de escravos ou foi deslocada à força para Belém, com apenas uma porção muito menor vivendo em missões. Após um século ou mais de contato, apenas uma fração da população indígena original permaneceu. Os povos sobreviventes, incluindo indivíduos em uniões matrimoniais entre indígenas e europeus, consensualmente ou através da força, trabalharam para os portugueses. Laboravam como servos escravizados, produzindo mercadorias para exportação, até a abolição da escravatura indígena por volta de 1757, fornecendo mão de obra para o transporte, canoas de remar, servindo como guerreiros para campanhas de conquista ou como guias e soldados para ataques de escravizadores. Acabaram por ser assimilados a uma crescente mistura étnica de povos indígenas trazidos a Grupar e classificados na categoria de índio. Conforme os registros, alguns indivíduos obtiveram posições de status relativo. Nobres indígenas, no sentido de que serviram como líderes políticos para os seus grupos e até serviram nos conselhos municipais de Grupar. A ascendência indígena, partilhada pelos grupaenses contemporâneos, vem, sem dúvida, da constelação de povos capturados e forçados a viver em Grupar, ou aliciados a deslocarem-se por ofertas de bens comerciais ou pela possibilidade de se juntar a parentes que já moram lá. Essa mistura de povos também é indicada pelos vestígios arqueológicos recuperados no sítio do Forte do Grupar. O reordenamento das sociedades amazônicas. Quando o caos da conquista terminou, os portugueses em Grupar e em outros locais da Amazônia estavam bem encaminhados para estabelecer a sua economia colonial. Ao contrário da produção agrícola no Nordeste do Brasil, os lucros das culturas na Amazônia eram baixos, devido à incapacidade de desenvolver uma produção baseada em agricultura. Como alternativa, os colonos voltaram-se para a extração de produtos florestais e fluviais. Utilizaram mão de obra para reunir uma variedade de produtos, coletivamente conhecidos como drogas de sertão, para vender no mercado mundial. Entre as drogas extraídas, muitas das quais vindas de Grupar, numa altura ou outra, estavam o cacau, cravo da Índia, sementes oleaginosas, baunilha, fruta de anato. A polpa da fruta é utilizada para fazer um corante vermelho amarelado. Canela, salsa parrilha, anil, sena, folhas secas usadas para fins medicinais, especialmente como purgantes,
pichurim, um substituto da noz moscada, carajuru, uma casca usada para fazer tintura vermelha, madeira, casca aromática e algodão de árvore. Os colonos também comercializaram a fauna ribeirinha, peixes, tartarugas, peixe-boi e peles de animais. Os trabalhadores indígenas e de sua descendência direta eram essenciais para a economia colonial. Recolhiam os recursos florestais, construíam e remavam canoas, cultivavam alimentos, salgavam peixe, produziam manteiga de tartaruga, bem como trabalhavam em mutirão para a construção de casas, igrejas e fortalezas coloniais, frequentemente no topo de antigos povoados indígenas. E até serviam como trabalhadores domésticos em povoados. Os povos indígenas possuíam conhecimento das diversas ecozonas amazônicas, o que lhes permitiam viajar para a floresta e coletar os produtos florestais dispersos. A base econômica do sistema colonial. As viagens anuais poderiam envolver 1.500 indivíduos, viajando de 6 a 8 meses. Esse trabalho indígena foi conseguido utilizando-se de duas formas principais: escravidão ou trabalho atraído, forçado, em missões religiosas. Ambas as formas de recrutamento de mão de obra ocorreram em Grupá. As incursões para a escravização dos indígenas envolviam a compra de cativos indígenas por outros grupos indígenas, utilizando bens comerciais ou a apreensão direta pela força. Esses ataques eram chamados de resgates, com base na disposição legal que permitia a compra ou resgate de um prisioneiro indígena prestes a ser comido por outra tribo. Uma vez libertados, os antigos prisioneiros eram obrigados à servidão pelos colonos por salários de comprimentos insignificantes de tecidos grosseiros de algodão, em outras palavras, escravidão. Na região amazônica, contudo, o canibalismo dos cativos não era praticado. Para contornar este fato inconveniente, os traficantes de escravos utilizavam frequentemente a intimidação dos cativos para produzir falsas alegações de canibalismo, bem como o uso de mentiras e funcionários do governo. O historiador John Hemming dá um exemplo envolvendo o capitão do forte de Grupá, um francês chamado Antônio Lemaire. Em 1655, uma investigação dos jesuítas, conduzida por Padre Antônio Vieira em Belém, questionou 22 prisioneiros detidos por Lemaire sobre a forma como chegaram a estar em servidão. Todos responderam serem cativos de outros grupos indígenas e que estavam prestes a ser comidos, e que alguns de seus companheiros já tinham sido comidos. As respostas, tão aparentemente ensaiadas, foram contraditas uma semana depois pelos caciques das aldeias, que testemunharam que os 22 prisioneiros foram raptados por Lemaire. Os cativos confessaram mais tarde terem sido ameaçados de morte se respondesse de outra forma. Lemaire, contudo, não foi punido pelos seus atos. Grupá desempenhou um papel infame na história da Amazônia, uma vez que se tornou um grande palco de ataques conduzidos tanto rio acima quanto rio abaixo. De acordo com Moreira Neto, em 1650, a maioria das pessoas que viviam em Grupá estavam provavelmente envolvidos no tráfico de escravos. Devido ao seu status de protagonista e à sua localização estratégica, Grupá foi visitada por bandeirantes, pioneiros que expandiram as reivindicações de terras no Brasil através da ocupação de fato, chamada Cunhamenas, no Pará, viajando desde São Paulo em busca de ouro e escravos. Um bandeirante famoso que visitou Grupá foi Antônio Raposo Tavares, que passou pela cidade em 1651, no final da sua famosa caminhada de 11.000 quilômetros até os Andes e regresso. Os ataques encenados em Grupá rapidamente despovoaram as áreas circundantes, independentemente de os grupos serem amigos ou inimigos dos portugueses. Os ataques descontrolados, juntamente com a propagação de doenças dentro e fora de Grupá, ameaçaram a rentabilidade da economia colonial.
A coroa portuguesa tentou repetidamente reduzir o caos e aumentar a exportação, regulando o recrutamento de mão de obra, incluindo o envio da ordem religiosa franciscana para mediar os conflitos. Após uma série de fracassos, a coroa portuguesa alistou a ordem religiosa jesuíta para assegurar a força de trabalho através da pacificação. Em 1652, a coroa portuguesa permitiu aos jesuítas estabelecerem uma missão religiosa em Grupar, após a visita do padre Vieira à comunidade. Em 1655, os jesuítas haviam construído uma igreja chamada Nossa Senhora do Exílio e estabelecido a aldeia de Tapará para os nativos, ambas próximas ao forte. No ano seguinte, os jesuítas criaram a missão de São Pedro na aldeia do Tapará. Eles povoaram a missão através de esforços de pacificação, tais como descimentos, ou descida de montante, significando reassentamento através da oferta de bens comerciais europeus em troca de realocação para Grupar. Os missionários também acompanharam os resgates das incursões para reclamar uma parte dos cativos. Esses ataques aos povos indígenas originários de Grupar continuaram até o início do século XIX. Apesar dos problemas de retenção de mão de obra, o domínio das missões sobre o trabalho indígena deu aos jesuítas um grande controle sobre a economia colonial. Os colonos tiveram muitas vezes de obter trabalhadores das missões, especialmente após dizimarem o seu fornecimento de grupos escravizados ou quando o governo proibia periodicamente a escravatura. Além disso, os jesuítas alargaram o seu controle para além da missão, falando e difundindo uma mistura de línguas tupi-guarani chamada língua geral ou língua vulgar. Mais tarde, a língua foi rotulada Inhangatu ou Nheengatu, como os seus descendentes contemporâneos é chamado, que é um termo cunhado por Couto de Magalhães em 1876, que significa a boa língua. O termo, contudo, nunca foi utilizado pelos oradores. A língua geral tornou-se a língua comercial da Amazônia até o final do século XIX. Era, sem dúvida, falada nas missões de Grupar. O controle jesuíta sobre a economia criou uma tensão constante com os colonos. Em Grupar, as fricções desenrolaram-se numa série de conflitos violentos e hostilidades de longa duração entre os colonos, soldados e a ordem religiosa. Apesar da agitação, em 1692 foi estabelecida a Igreja-Mãe, Igreja Matriz, de Santo Antônio de Grupar, tornando-se a segunda paróquia do estado do Pará. Em 1693, contudo, a coroa portuguesa forçou os jesuítas a entregar o controle da sua missão em Grupar aos franciscanos. Nos 60 anos seguintes, o sistema de missão de Grupar deteriorou-se muito.